Olá, tudo bem? Estamos aqui no JBR News, que todo dia leva até você a principal informação de Brasília, os bastidores do poder. Eu, Alexandre Jardim, junto com Rodolfo Lago e Estevão Damasio, hoje vamos tratar da prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que afinal de contas é o que mais se fala nessa capital. Mas antes da gente começar com as análises políticas de Rodolfo Lago e Estevão Damasio, vou ler para vocês um poema. Talvez lembre a vocês essa decisão. Primeiro, claro, esse poema é de Eduardo Alves da Costa, um brasileiro. Muitas pessoas falam que é de Mayakovsky, mas não é. Diz o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer mais nada. Rodolfo Lago, este poema te lembra alguma coisa, Rodolfo? Olha, Alexandre, esse poema foi muito bem lembrado por você, viu? Eh, Alexandre, Estevão, nossos amigos, o raciocínio tomado ontem pelo Supremo, quando por unanimidade manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de manter o deputado Daniel Silveira na prisão, ele vai bem nessa linha mesmo, quer dizer, a ideia foi, apesar de ter controvérsias ali, se cabia prisão, né? Isso juristas não têm consenso com relação a isso, se o caminho era correto seria esse. A decisão do Supremo era de pegar e dar um exemplo, de transformar realmente o deputado Daniel Silveira em um exemplo a partir do qual se diga não ultrapasse essa linha, né? É o Supremo, de novo, a gente já falou aqui algumas vezes aí com relação, nesse sentido, é o Supremo de novo exercendo seu papel no famoso sistema de freios e contrapesos em que o poder equilibra os excessos dos outros, né? O que eu ouvi ontem, Alexandre, desde ontem aí, é que o Supremo está compreendendo que talvez ele tenha que exercer ainda de forma mais forte esse papel de equilíbrio, né? A partir do que aconteceu no Congresso com as vitórias dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, na Câmara e no Senado. Há uma avaliação ali entre os ministros do Supremo de que talvez o Congresso pudesse ter ficado mais frágil no seu papel do sistema de freios e contrapesos, e daí então o Supremo resolveu tomar essa atitude unânime e forte para demarcar a linha que não deve ser ultrapassada. Agora, essa avaliação do Supremo, ela talvez não seja tão correta. A gente precisa ver os próximos dias aí, porque há informações de que lá no Congresso, lá na Câmara, exista talvez uma tendência a também considerar que o deputado Daniel Silveira merece uma punição exemplar. Rodolfo Lago, Estevão Damasio tem muito a nos dizer, mas eu vou voltar ainda a você porque eu quero te fazer uma pergunta que é uma provocação, né? Os pesos e contrapesos equilibram os poderes, ok? E tem feito esse equilíbrio junto ao executivo e também ao legislativo. Mas a provocação é: quem equilibra o Supremo Tribunal Federal? Olha, essa é uma grande discussão muito bem colocada, porque realmente, da forma como as coisas são postas, o Supremo tem realmente acaba podendo ter um peso maior e muita gente critica isso, né? Porque realmente ninguém impõe muitas vezes limite ao Supremo, e o Supremo precisa ter consciência do seu papel nesse sentido. Agora, nós vivemos numa democracia, né? E os ministros do Supremo eles acabam sendo sensíveis também às coisas da democracia. Certamente você não equilibra com um cabe um sargento. Esse não é o caminho para E equilibrar as coisas com relação ao Supremo.
Estevão Damasio, o cara, quando é bom, a gente não combina, o cara dá uma resposta que a gente fica calado. Manda É batata assim. quente. Estevão Damasio, deixa eu te falar, dentro dessa história tem aí as consequências políticas, porque, obviamente, todo ato gera, né, uma repercussão e no mundo político isso caiu como uma bomba. Como é que você enxerga aí o day after, né, desta prisão de Daniel Silveira? O placar, a unanimidade do placar foi muito emblemática, né? E colocou, especialmente, o grande teste, o primeiro grande teste do deputado Arthur Lira, como um teste de fogo, porque por isso é que ele está tentou costurar um acordo nas últimas horas, porque não é vantagem para o próprio Lira e para a Câmara que esse tema, né, a soltura ou a confirmação da prisão com endosso do Legislativo, seja no plenário. Porque como você vai explicar, né, que um placar unânime, com a altura jurídica que todos os 11 membros da mais alta corte do país possuem, os deputados, muitos deles são advogados, alguns até são juristas, mas como 503 deputados vão derrubar uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal? Então, a tendência para minimizar os desgastes políticos da Câmara é costurar um acordo ou contar, né, com uma solução na qual esse embate entre legislativo e judiciário se aqueça ainda mais. Então, eu acho que muitos juristas estão contestando, especialmente a tese que foi semeada, digamos assim, pelo relator Alexandre de Moraes, mas encampada, endossada pelos 10 colegas dele. Essa tese é muito complicada, né? Porque ele dá o flagrante para uma ação contínua nas redes sociais ou na internet. Não é aquele flagrante, esteja preso. Peguei você com a boca na botija. Ele gravou, soltou, fez uma live, na verdade, né? E aquela live fica armazenada. Então, que flagrante é esse? Será que agora quaisquer erros ou quaisquer situações semelhantes que atentem com a honra ou que vão de encontro à Constituição, defendendo o fechamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal, de cidadãos comuns na internet, esses cidadãos comuns também podem ser presos em flagrante? Né? Não dá para controlar isso nas redes sociais. Abre-se aí um precedente muito perigoso. E outra situação que pode acontecer. Torçamos para que não aconteça. Mas, e se os pares do deputado que está preso fizerem o mesmo? Né? No dia seguinte, nós já tivemos, Rodolfo, um deputado que subiu ao plenário e chamou o ministro Alexandre de Moraes de vagabundo. Deputado Ele Carlos falou Jordi, do né? Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Chamou o relator de vagabundo no plenário da Câmara. Ali poderia haver um flagrante também. Então, são questões que preocupam. Eu vislumbro cicatrizes ou feridas que vão demorar a cicatrizar e temo mesmo que outros bolsonaristas radicais, como Daniel Silveira, para reforçar ou afrontar o Supremo Tribunal Federal, façam o mesmo. E aí o Supremo vai ter que prender 20, 30 parlamentares? Tomara que não, mas é um assunto que não devemos virar as costas para ele, porque a imprevisibilidade marca o radicalismo, ou vem acompanhada do radicalismo. Né? É aquela história do Tostines. O radicalismo é imprevisível ou a imprevisibilidade gera o radicalismo? As duas coisas caminham juntas, infelizmente. É difícil controlar, hein? Estevão Damasio, foi brilhante, viu? Porque você levantou um raciocínio aqui que eu até anotei que chama a atenção de qualquer pessoa. Porque, de fato, o Supremo Tribunal Federal ele cria jurisprudência, é a corte máxima do país. E até que ponto que, de fato, o que você disse no passado e que fica gravado, porque a rede social ela mantém o conteúdo gravado. E amanhã, um juiz de primeira instância, por conta de um desafeto local ou regional, ou até por uma pressão política, resolve buscar na internet de um cidadão comum uma expressão que pode ser coincidente com essa e chegar na casa dele e falar, esteja preso, como você disse.
porque, afinal de contas, existe uma jurisprudência que, se prender um deputado, pode prender o seu Joãozinho lá do bar da esquina. É preocupante. Você levantou uma tese que, de fato, Estevão Damasio, brilhante. Vamos agora para aquela aposta de hoje. Eu queria propor para vocês uma coisa diferente. Está todo mundo aí querendo saber se, né, Daniel Silveira será libertado ou não. Vamos fazer uma mini enquete aqui nossa, uma aposta de quem acha que a Câmara dos Deputados, já que essa decisão está prevista para acontecer hoje, lembrando a você, seguidor, que nós estamos hoje numa quinta-feira, dia 18 de fevereiro, e que pode ser que haja ou não essa sessão. Portanto, essa aposta está válida. Vamos começar com o Rodolfo Lago. Rodolfo, você acha que a Câmara dos Deputados pede a soltura ou mantém preso Daniel Silveira? Olha, Alexandre, pelo que eu apurei desde ontem, a situação ali tá a seguinte. Mesmo no Palácio do Planalto, naquele grupo ali que é menos radical, mais moderado, e lá no Congresso, há uma leitura aí de que o Daniel Silveira, ele meio que fez isso porque sentiu o crescimento do Centrão e a diminuição do espaço dos radicais. Então, ele fez esse negócio para, enfim, chamar de volta a atenção para os grupos ideológicos. O Centrão entendeu isso. Então, o Arthur Lira parece que colheu lá, de alguns deputados, ali a intenção de, diante desse raciocínio, de um grupo razoável que hoje acha que talvez seja o caso de mantê-lo preso, porque, enfim, ficaram ali, de certa forma, com medo desse retorno do grupo ideológico que enfraquecendo o Centrão. Então, vamos marcar aqui no nosso placar. Vamos marcar aqui. Rodolfo Lago acha que Daniel Silveira ficará preso pelo plenário da Câmara. É isso. Deixa eu só concluir aí. É difícil, é complicado. Porque não foi, na verdade é o seguinte, a informação que eu tenho é que hoje eles não devem tomar uma decisão, devem jogar essa decisão para a semana que vem, e aí vamos ver o que acontece. Então, pelo menos, eu diria que o Daniel Silveira deverá ficar preso, vai passar esse fim de semana preso. A não ser que ele seja solto pelo juiz depois da audiência. Não, mas a enquete é o seguinte: o plenário da Câmara, reunido, seja hoje ou no início da semana, pede a soltura de Daniel Silveira ou mantém a prisão? Ah, cara, eu não vou fazer essa aposta, não. Então vamos lá. Estevão Damasio, você acha que o plenário age como? A única aposta que eu faço, mesmo porque tem o fator audiência de custódia, né? E você não sabe qual o conteúdo, qual a postura, o posicionamento do juiz que vai interrogá-lo, vai conduzir essa audiência de custódia. Ele pode até sair com a liberdade concedida por esse juiz, como a tornozeleira, de repente, que é uma alternativa, a tornozeleira eletrônica, mas ele não escapa, isso é certo, de um processo no Conselho de Ética da Câmara, e aí sim ele pode ter o mandato cassado. Isso ele não escapa. Ele próprio já disse... Não, agora... Só para concluir... agora eu vou na minha aposta, que o nosso tempo está estouradíssimo. A minha aposta é o seguinte: o plenário da Câmara, seja hoje, seja amanhã ou seja segunda-feira, vai dar liberdade a Daniel Silveira e vai caçar ele dentro da casa. Vai funcionar, ao meu ver, dessa maneira. Vai dar um recado ao Supremo Tribunal que não se prende um deputado, mas, ao mesmo tempo, quando ele entrar dentro daquela casa, ele vai ser escorraçado. Essa é a minha aposta. Eu estou apostando. Mas chegamos ao final. JBR News já estourou o tempo, convidando o nosso seguidor para amanhã estar aqui conosco e lembrando sempre que esse conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília e está sempre disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, do imagemcredibilidade.com, também nas redes sociais e no Spotify. E falando em redes sociais, comecem lá no Imagem e Credibilidade, principalmente no Instagram, porque está tendo lives agora, lives que são semanais, e teremos mais novidades para anunciar em breve. Enfim, chegamos mais do que no final e até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã, pessoal.